boa tarde. Vamos dar início à reunião de Câmara número 4 de 2017. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2017. Estamos com o Executivo reduzido a um elemento. O vereador vice-presidente Carlos Pereira virá um bocadinho mais tarde. Portanto, cumprimento os membros do Executivo, o chefe de divisão, o público presente. Dizer também que o vereador Manuel Coelho está em substituição do vereador Pedro Miguel Gaspar, que pediu, que informou não poder estar presente nesta reunião de Câmara por razões pessoais. Vou distribuir também o resumo da tesouraria, referente ao dia 23 de fevereiro, dia de ontem, revela um total de disponibilidades de 130.698 euros. Foi distribuído para informação aos membros do Executivo Municipal. E, antes de entrarmos no período da ordem do dia, temos aqui 3 propostas de ata para discussão e aprovação, sendo que a primeira delas já é referente ao dia 29 de dezembro. É uma ata que já foi retirada por diversas vezes e hoje vai ter que ser novamente retirada, porque os que estiveram presentes nessa reunião, hoje só cá está o vereador, neste momento, só cá está o vereador João Pedro Reolos, e mesmo com o vereador Carlos Jorge Pereira, mesmo com o vereador Carlos Jorge Pereira também não dava, só havia 2 elementos. Portanto, o vereador Pedro Gaspar não está, o vereador Moreira, terá de ser retirado também, ou melhor, outra vez. Depois temos a proposta de ata número 1 de 2017, referente à reunião de Câmara que se realizou no dia 13 de janeiro. E essa, sim, portanto, temos condições para votar. Eu estive, o vereador João Pedro também, o vereador Manuel Coelho e o vereador Francisco Cunha estamos em condições de discutir e de votar esta ata. Então, sendo assim, eu punho à vossa consideração esta proposta de ata dos vereadores. Muito obrigado, Presidente. Boa tarde a todos, Executivo, colegas executivos e público. Em relação a esta ata, portanto, já na última reunião houve aqui algumas divergências. Eu queria aqui fazer 3 sugestões de alteração à ata, 3 não, 4, porque é o que consta na gravação e que não está aqui refletido. Já agora, Sr. Presidente, na página 6, na linha 19, diz que o Sr. vereador Carlos Jorge Pereira respondeu às questões colocadas na barragem. E isto não é na realidade. O que é de facto o que se passou foi que o Sr. Carlos Jorge Pereira pediu ao Sr. Presidente para responder ao município como ele merece. Portanto, é isto que eu sugiro que se coloque aqui. O Sr. vereador Carlos Jorge Pereira pediu ao Sr. Presidente para responder como o município merece. Isto foi de facto o que se passou na realidade. Pelo que sugeria que houvesse esta alteração. Depois, na linha 24, mais disse que as acusações feitas pelo município, de facto, o que está na gravação, não são acusações, são afirmações. Portanto, não foi acusações que foi falado, mas foi afirmações. Depois, na página... Pediu ao Sr. Presidente, inicialmente, pediu ao Sr. Presidente para
responder como o município merece. Essa é na linha 19. 19. Na linha 26, na linha 26, Linha 26. disse que as acusações feitas pelo município, portanto, não são acusações, são afirmações. É o que está na elaboração? É. E depois, na linha 26, Portanto, substituir acusações por afirmações. exatamente. E depois, na linha 26, a seguir a proferidas de má-fé, porque é mentira e o município está a mentir e mentiu várias vezes. Isto é o que foi dito. Só poderão ser proferidas por má-fé, porque é mentira e o município está a mentir e mentiu várias vezes. É o que está na gravação. Depois a linha 27 e 28. Portanto, diz aqui, o município Eduardo Costa interpelou o vereador Carlos Jorge enquanto ele estava a responder, prejudicando o normal decorrer da reunião pelo Sr. Presidente que suspendeu. E o que na realidade aconteceu foi que o Sr. Município Eduardo Costa indignou-se perante as acusações de mentira assim dirigidas pelo vereador e mandou a reunião em protesto, tendo o Sr. Presidente, a essa altura dos esclarecimentos, suspendido a reunião por breves momentos. Ou, de facto, foi isto que aconteceu. Portanto, era isso que eu gostaria que fosse incluído na MAD. Portanto, é só estas alterações que eu sugiro. Então, como é que é? Esta é a última frase. Temos que pedir este município que possa fazer as propostas de arte. Era mais fácil o município. Não, Eu que fazia as propostas de arte, mas poupado ao trabalho. no regimento diz que o vereador pode contestar e pode sugerir alterações. É verdade. Bem, então, isto volta para trás. Vamos ver, eu também. Não sei exatamente, não consigo. Isto fosse uma questão de pormenor, esta questão de acusações, afirmações, eu, enfim, faço fé naquilo que o vereador está a dizer, não tenho bem presente. Sr. Presidente, retira-se, não há problema nenhum. As atas procurarão refletir o essencial do que se passou. Portanto, não são a transposição integral daquilo que é dito, não é? Então, eram atas de muito mais páginas. As minhas próprias declarações, muitas vezes vão muito para além daquilo que aqui está. Tudo que eu estou aqui somando, tudo que eu estou aqui a alterar são duas linhas. Estamos a falar de uma página inteira, são duas linhas. Em alguns sítios até se for uma palavra, alterar uma palavra. Portanto, destas dúvidas, essa última parte. O município indignou-se, porque nós aqui a ata não faz juízos de intenção, não é? Não, a ata faz juízo de intenção, porque aqui o que diz foi que enquanto que estava a responder, prejudicando o normal por da reunião. Mas não foi isso que me fez interromper a reunião, não foi o município ter se indignado. Indignado estava eu também como o município que estava a interromper o decorrer da reunião. O município desrespeitou claramente o órgão que é municipal, porque os municípios não dialogam com o executivo municipal. Colocam questões que são respondidas nos termos em que quem aqui está deste lado entende, não é? Nos termos em que quem está aqui entende responder. Não é em função daquilo que o município quer ouvir. Não é? Portanto, se alguém tem que se indignar,
Não é? Somos nós. É o vereador que estava a falar e que foi interrompido. Por várias vezes. Eu não estava cá no início da discussão, mas depois apanhei, enquanto vinha a descer, e quando cheguei aqui, estava o munícipe de pé, de dedo em risto, a apontar ao vereador, e enfim, também se levantou, e foi isso que aconteceu. Agora vou pôr na ata que o munícipe se indignou, e por isso é que eu suspendi a reunião. Não é verdade? Não foi por isso? Permite. Então, assim, em vez de colocarmos que o município se indignou, pode colocarmos que interrompeu a reunião, se puser só que, não estando os trabalhos já a decorrer com a normalidade desejada, o Sr. Presidente suspendeu a reunião. Então, com isso não tem interesse nenhum para ninguém. Ou estão a dizer que entraram em desacordo. Já nem... É claro. Pode dizer, eu também aceito que possa dizer que entraram em Se vai desacordo. voltar a vir, para a próxima provavelmente eu não vou estar, depois pode não estar outro, depois não podemos andar sair com isso, e isso não tem interesse nenhum para ninguém, nem fica a acusação que nem fica o município com o problema de ter sido menos correto, nem fica com problema nenhum e pronto. Não estava a decorrer com normalidade, os Sr. Presidente resolve interromper, não interessa o que é a normalidade aqui, ou pode interessar, mas isso não traz nada a ninguém, resolve-se o problema, penso eu. Eu concordo no essencial. Sim, eu acho que como o Sr. Presidente também não sabe, e acho que se colocar que entraram em desacordo e o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, acho que está correto. Estava correto, Há aqui um outro dado, não é? Que é esta questão da mentira, que disse que era mentira. Eu acho que apanhei isto dos dois lados. Eu acho que apanhei dos dois lados uma conversa deste tipo. Isso já nem me recordo. Portanto, é melhor isto sair e a gente ouvir isto com mais clareza. Até porque os senhores trouxeram um dado novo à nossa discussão política, que foi a judicialização, e, portanto, é preciso ter algum cuidado com estas coisas, e eu vou sugerir, então, que se retire e que se precise esta questão. Muitas vezes os senhores cumprissem os protocolos e as obrigações não havia judicialização. Pois, Mas é que fora, não vale a pena estarmos. Então, Se estiverem de acordo, virá à próxima. Depois temos aqui a proposta de ata número 2 de 2017, relativa à reunião realizada no dia 27 de janeiro de 2017. Portanto, aqui também estive eu, o vereador João Pedro, e o vereador Francisco Cunha, os que aqui estão. Somos os que poderemos discutir e votar. Ponho à discussão. Alguma? Não? Não há? Então, ponho à votação esta ata. O vereador Manuel Forte não esteve presente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Muito bem, então ficamos com aquelas duas e entraríamos agora no período antes da ordem do dia. Daria então a palavra aos seus vereadores para as questões que julgarem pertinentes. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Uma boa tarde, colegas do Executivo, funcionários, para a imprensa, para o público em geral. Queria fazer uma pergunta ao Sr. Presidente. Ouvi uns rumores que os Correios em Alquear se iam fechar. Queria saber o que é que o município sabe sobre o assunto, se é verdade e se está a acompanhar o assunto. Queria também fazer um alerta de sugestão. Tive a oportunidade de dar umas voltas na Albufeira, na barragem, como chamamos, e verifiquei com a melhoria do tempo, com o sol, começa a apetecer mesmo estar lá. O campo de futebol praia está cheio de ervas, me parece que o campo de futebol praia está logo ali na entrada, portanto não me recordo se o ano passado foi tocada a areia, se não foi, deverá ser, vou abrir uma caixa, tirar aquela areia e tirar aquelas ervas, que aquilo é mesmo um péssimo exemplo que está ali, como agora vai começar a fazer sol e todos sabemos, a seguir às
Também pôde verificar no ladrão de superfície, penso que já teve como tem, o vento vai trazendo o ar do lixo que é o oceano da água e está todo lá representado. Também era uma distância longínqua que era uma origem boa e dá muito mais. Mas na água, ainda na água, ainda lixo não está. Portanto, isso é fácil de fazer, mas que também é verdade que de um dia para o outro eles juntam algumas, então um bocado mais de mas assim puderem ir para Jéssica. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado. Eu Em relação a estes assuntos, eu fico satisfeito e é de salutar quanto ao reparos que o vereador Manuel Coelho está a fazer, concordo perfeitamente. Isso é apenas alguns dos muitos problemas de desleixo que existem no Conselho. Nós, como é sabido, o TPA e os simpatizantes do TPA têm vindo constantemente, há vários anos, a alertar para essas coisas. Muitas vão se resolvendo, outras não se resolvem mais, mas pronto, eu já entrego essas coisas à minha Câmara, porque senão não faríamos mais nada. Mas eu sei que o Sr. Presidente acompanha diariamente as redes sociais e todos os dias lê essas coisinhas de fio para fio e, portanto, sabe, não estou a dizer nada de errado, nem de mal, e sabe perfeitamente o que é que se passa e nós vamos denunciando isso diariamente. Hoje decidi só trazer um assunto à reunião de Câmara, porque de facto é um assunto que me está a preocupar e tem a ver com o funcionário do mercado municipal. E está-me a preocupar porquê? Está-me a preocupar quando ele é aconselhado a não falar comigo. Quer dizer, não sei se vocês têm alguma... Eu sei que funcionam assim, né? As pessoas são ameaçadas, enfim, até podem ser penalizadas e muitos têm sido penalizados por determinadas situações. Agora, dizer a um funcionário, aconselhar um funcionário a não falar comigo, porquê? Porque a única coisa que eu fiz foi defendê-lo. Como eu disse na última reunião de Câmara, ele tem sido tratado como um escravo. Portanto, a escravidão já acabou em muitos países há muitos anos, em Portugal também há muitos anos, e em Alpiaça continua a haver escravos, continua a haver pessoas que estão 6 anos sem ter férias e depois não recebem as férias e não recebem as horas e, portanto, depois as coisas não funcionam. Portanto, como eu disse ao Sr. Presidente na última reunião, se o assunto não for resolvido, eu vou fazer a participação à ACT e vou disponibilizar um advogado para que o funcionário seja ressarcido daquilo a que tem direito. Eu acho que chegou à altura do Presidente, que é de um partido que diz, não é que faz, que diz que defende os trabalhadores, tenha explorado. Se isto fosse um patrão, se fosse um empresário, já estava pendurado aí numa oliveira, né? Mas como é a Câmara e como é uma Câmara afeta aquele partido que se diz defensor dos trabalhadores, depois na prática faz muito pior que qualquer patrão faria a um trabalhador, e isso eu tenho a certeza absoluta. Portanto, é só este assunto que eu trago, hoje não quero falar mais nada. Quero também dizer que a partir da próxima reunião, até acabar o mandato, eu já sei que o Sr. Presidente vai meter tudo dentro da gaveta, eu já sei que o Sr. Presidente não vai cumprir a lei. Eu vou apresentar todas as reuniões, no mínimo, uma proposta que eu penso que são importantes para o Conselho. Algumas vou repeti-las, porque já as apresentei há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, mas agora, nesta linha cruzada até ao final do mandato, irei fazer isso. Irei também desmascarar algumas coisas para a memória futura, para que a passagem do vereador Francisco Cunha do TPA de 2013 a 2017 fique mais tarde para a memória futura e para mais tarde recordar que, infelizmente, há algumas coisas que eu venho dizendo, nomeadamente que estamos na presença do Presidente, vai ser o correio do Conselho, e o Conselho vai deixar de ser Conselho dentro de algum tempo que tenho, Deus queira que não, e faço tudo para que isso não aconteça. Aliás, estou a tomar posições concretas para que isso não aconteça, mas gostaria que não fosse assim, mas, como se costuma dizer, pelo andar da carruagem, nós percebemos logo o que é que lá vai dentro e onde é que vai parar. Portanto, é só isso que eu tenho para falar hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, então,
procurando responder às questões, relativamente às questões colocadas pelo vereador Manuel Coelho. Eu também ouvi esse rumor relativamente aos Correios e entramos em contacto com a empresa e foi-nos dito que essa situação não estava sequer equacionada. De qualquer maneira, pedi para marcarem uma reunião com a direção regional dos Correios, que julgo que já ter sido marcada, não tenho exatamente aqui a data exata, para falarmos desta questão, para falarmos da questão da qualidade do serviço prestado e da falta de qualidade em muitas situações, das questões também pessoal, que estão ao serviço do posto de Correios. A reunião penso que já teria sido marcada, como digo, não tenho bem presente a data, mas foi dito que essa questão não estava sequer a ser equacionada. Mas também, como disse no início, também houve. Em relação ao Feira dos Patudos e à questão do campo de futebol-praia, não sei se não está aqui o vereador Carlos Jorge, se é um dos trabalhos já previstos, penso que deverá ser, exatamente, como sabem, e tendo em conta as enormes dificuldades de disponibilizar pessoal para fazer este tipo de trabalho de limpeza urbana e outros, há alguns serviços que, de certa forma, são relegados, também tendo em conta a época do ano e a utilização das áreas em causa. Esta é uma delas, no inverno pouco ou nada é utilizado aqui o campo de futebol-praia, e por isso mesmo é natural que não se lhe dê a importância que tem que começar a dar depois, quando o tempo melhora e quando os miúdos, não só os miúdos, o começam a utilizar com maior frequência. Portanto, eu julgo que ano passado foi feita a substituição da areia também, foi dito várias vezes. O vereador Francisco Cunha, que acompanha as redes sociais, também deve ter visto algumas fotografias de nós lá, com os trabalhadores a limpar o campo. Não sei se viu, mas por acaso pusemos. E penso que foi também feita a substituição, não tenho a certeza, mas o vereador Carlos Jorge irá tomar conta desta matéria. Em relação a esta questão da exposição junto ao paredão, junto ao tal ladrão de superfície da barragem, portanto, fica ao registro, terá que proceder a essa limpeza de algumas folhas, de algum lixo, que, entretanto, é tirado para dentro da barragem. Portanto, fica também aqui o registro. Em relação ao vereador Francisco Cunha, em relação à questão do desleixo, esta questão, enfim, entronca com outras que temos aqui abordado e que foram, enfim, que o vereador Manuel Coelho abordou antes. Não se trata de desleixo nenhum, trata sim de um corpo de funcionário extremamente exíguo para as necessidades do Conselho, e este problema coloca-se noutros sítios. Coloca-se noutros sítios, e agora, enfim, temos a oportunidade todos de ver com regularidade, as próprias redes sociais acabam por amplificar este fenómeno, portanto, e nós vemos situações destas em todo o lado, em que munícipes ou as próprias forças políticas, consoante também o próprio interesse que tenham enquanto oposição, na maior parte das situações, acabam por encher as redes sociais de situações dessas. E aqui em Alpiaça tem sido um exagero, portanto, essa abordagem, o que eu também acho que não abona muito em favor da própria capacidade de intervenção das forças políticas. Isso é o mais elementar, o mais básico, e as próprias exigências do poder local hoje em dia estão um bocadinho acima, um bocadão acima. Agora, enfim, há espaço para tudo e, como é evidente, também teremos que lidar com isso. Trata-se sobretudo desta dificuldade que há, tem responsabilidades também ao longo dos anos, em que cada um dos municípios e cada uma das freguesias tenha
a situação necessária ou ideal, muito menos a ideal, não é? Muito menos a ideal, para conseguir responder a todas as necessidades que se colocam. Aliás, e como deverão saber também, aquilo que está aí previsto relativamente às transferências de competências da administração central para as autarquias locais é algo extremamente preocupante, não é? Porque iria colocar mais um conjunto muito vasto de responsabilidades aos ombros das autarquias locais e, como sabemos, neste relacionamento entre o poder central e o poder local, normalmente o poder central acaba por não cumprir algumas das expectativas que cria ao poder local, ao nível da transferência de verbas a acompanhar as transferências e ao nível também da capacidade de colocação e gestão de pessoal. Portanto, é uma discussão que se está a fazer ao nível das autarquias. O Governo até já apresentou a proposta na Assembleia da República, ainda há uma água irá correr e por baixo das pontes. O que é certo é que isto também toca num aspecto que o vereador Francisco Cunha aqui aborda, embora de forma perfeitamente descontextualizada e indevida, que tem a ver com a própria extinção de conselhos. Nós sabemos todos que quer o PSD e o CDS, quer o próprio PS, têm esta perspectiva, desde há vários anos, de eliminar conselhos por esse país fora. Portanto, há muita gente, e isto ajudado também, ajudado por um conjunto de fazedores de opinião, bem colocados na comunicação social, sobretudo de larga difusão, e, portanto, o nosso município, como sabemos, é um município relativamente pequeno, é um município que se encontra na proximidade territorial de outros municípios de maior dimensão, e a avançar qualquer lógica desta distinção de municípios, o nosso será daqueles que estará na primeira linha. Tenho dito sempre isto aqui. Agora, como é evidente, esta própria transferência de competências, eu julgo que tem esse objetivo. Tem esse objetivo, não é para já, portanto, nunca seria eu, como diz o vereador, o governo do município, porque não se prevê que isso aconteça a tão breve trecho, não é? O que é certo é que até 2021, que será o final do próximo mandato, essas competências deverão estar já transferidas, já efetivadas, e o próprio descontentamento das populações, a própria incapacidade que vai ser um facto de muitos municípios fazerem face àquele conjunto de novas responsabilidades no âmbito da educação, no âmbito da ação social e da segurança social, no âmbito da saúde, dos transportes, da proteção civil, etc., vai tornar quase impossível a autonomia, que já é pouca, e vai justificar, se calhar, a lógica de alguns, que é extinguir umas dezenas largas, uma centena, talvez, de municípios por esse país. Portanto, criando outras entidades de maior dimensão. Portanto, se isso acontecer, não será certamente responsabilidade nossa, porque o meu partido tem posições muito claras relativamente a esta matéria, muito claras, de defesa do município, de defesa do poder local, ao contrário de outros, uns não tão firmes, outros completamente ao sabor dessa corrente, e por isso mesmo não é claro, não é a esta gestão, a este Presidente da Câmara, nem à força política que o suporta, que se isso um dia vier a acontecer, se pode atribuir responsabilidade. Se a nossa ação é exatamente a contrária, de restaurar, de restabelecer, de recuperar financeiramente, de criar condições para abordar em melhores perspectivas o futuro, portanto,
essa consideração não faz aqui qualquer sentido. Portanto, quanto ao funcionário, ou seja, a questão do funcionário, já falámos sobre isto, isso não corresponde à realidade. Há aqui vários níveis de responsabilidade, vários níveis que incluem também o próprio. Ninguém disse a ninguém para não falar. Como é que o vereador pode dizer uma coisa desta? Portanto, isso é a tal de falta de responsabilidade do seu vereador, irresponsabilidade mesmo, né? De chegar aqui e dizer o que lhe apetece, quer dizer, é evidente. O que eu posso dizer é que isso não é verdade, não posso dizer mais nada, portanto, é fácil dizer essas coisas. Ninguém das pessoas aqui são livres de falar. O funcionário já falou com o vereador uma série de vezes e também a história não está totalmente contada. Até porque isso, como disse, não corresponde à realidade. Isso não é verdade. O vereador ponha a ACT, ponha lá quem quiser e isso está a ser resolvido e estamos a procurar resolver uma situação que tem contornos e já demos apoio a vários níveis. Ele está a encaminhar a vida, portanto, continuaremos da nossa parte, continuaremos a dar todo o apoio e a não fazer isto num círculo, ao contrário daquilo que alguns pretendem, nomeadamente o vereador Francisco. Em relação a propostas, face às propostas que entender, nós daremos o devido tratamento. Portanto, o Sr. Vereador quer agora, pelos vistos, fazer cumprir o seu programa eleitoral nos meses que faltam deste mandato. Tragam lá as propostas, a gente vai ver o que é que faz, mas será mais do mesmo, portanto, não estou a ver, será mais do mesmo. Tragam as propostas e veremos. Desmascarar, não há nada de desmascarar. O Sr. Vereador é que se desmascara todos os dias, em todas as reuniões, em todas as intervenções que faz, e todas as atitudes que toma, públicas, desmascara, e acaba por fazer exatamente o contrário do que disse antes. É a vida que demonstra, mas também não quero dar mais para esse território. O Sr. Vereador está a correr por fora agora, portanto, foi usado por outros, já foi descartado, agora quer deixar uma marca. Portanto, a marca que deixou aqui é uma marca que irá, de facto, perdurar no seu movimento, no seu vereador, é uma marca que irá perdurar na memória dos alpiacenses durante algum tempo, porque nunca se viu uma coisa assim, e espero que isso não volte a acontecer, mas nunca se viu. E, portanto, de facto, vai ficar na memória, pelas piores razões, Vamos ver. como ficou na memória de muitas outras pessoas que se cruzaram com o seu vereador ao longo da vida, pela negativa. A Alpiaça não se vai ser assim. 5 minutos da praxe. Preciso de menos. Quanto ao fecho dos colégios, fico bastante satisfeito que o Sr. Presidente esteja em cima do assunto e que já tenha marcado até agora. Era bom que tudo fosse assim. De qualquer forma, gostava só de lhe dizer sobre este assunto que parece-me ter acontecido já em alguns conselhos que fecham, entregam uma loja de comércio e depois essa loja de comércio não se aguenta e não abre mais correios nem há mais loja de comércio. Portanto, se puder, nessa reunião, ver já um bocado mais à frente. O assunto que ouvi era exatamente esse e foi isso que foi colocado, não é? Não, aquilo que eu quero dizer é que ficasse alguma coisa que, se por acaso a loja escolhida não se aguentasse, obrigatoriamente tivessem que arranjar outra, ou não é, não sei de que forma a gente não pode ver isso também, estou a falar, mas penso que estão a fazer entender ou que voltassem a abrir se fosse o caso, porque qualquer pessoa pode aceitar isso e depois não tem condições para fazer o trabalho fashion e os correios, o que é que vão de Portugal, o que é que vão dizer? Olha, agora tenho que ir à Almeria a Santa. Portanto, é essa questão que pode aflorar a pensão ou não. Quanto ao campo de futebol, é verdade que temos muito pouco pessoal, é verdade que aquele trabalho até demorou-se de fazer, mas se uma máquina passar lá, rapidamente tira a parte de cima da areia, que até pode ser aproveitada para misturar em telefonão ou outra isto ou aquilo, nem se perde assim tanto com isso, até se ganha muito, nem os trabalhadores sofrem a fazer, nem... Mas tem sido feito todos os anos. Já houve um dos anos, não sei se ano passado, porque eu vi os trabalhadores andarem a arrancar acho que antes de precisar desse trabalho, estou não sei. Relativamente à questão dos conselhos, eu era comigo, mas gostava só de dizer a si e a todos os outros candidatos a próximas eleições que se devem lembrar disso agora, porque um dos primeiros parâmetros é os 10.000 habitantes. Trabalhem
para que a Alquerça possa ter mais 10.000 habitantes, se calhar ficamos fora da órbita. 10.000. Pode ser muitos. 10.000 habitantes desaparecia mais Exato. de metade ou mais. Mas se calhar é o número, foi o número sempre apontado para acabar com isso. Eu penso que essa questão do número não se colocou. Então, Pode estar na mente de alguns, mas... Colocou. Portanto, de qualquer forma, temos que trabalhar para ter mais 10.000. Obrigado. Posso? Sim? Sr. Presidente, para que conste, fica na história, no dia 24 de fevereiro, na 4ª reunião de Câmara de 2017, o Sr. Presidente, pela primeira vez, admite a extinção do Conselho de Alquerça. E é como quem está a mandar a toalha ao chão. Diz que, e que a culpa é do PS e do PSD. É óbvio que, quer dizer, quem está distraído e que entende que o Sr. é o Deus e tudo o que o Sr. diz que é verdade, até pode acreditar. Mas toda a gente sabe que no memorando de entendimento da Troika, que foi assinado pelo PSD e pelo PS, havia como indicação a extinção do Conselho e a extinção de freguesias. Sabia, Sr. Presidente? Não sei se sabia, se não sabia, eu estou a comunicar. E depois, o PS e o PSD. Ninguém sabia. O PS. Não, mas o PS e o PSD que tiveram no poder e que tinham essa indicação da Troika não admitiram isso. E sim admitiram a extinção de freguesias, não de conselhos. Portanto, se o PS. Extinguir 1.600 freguesias. Está bem, mas freguesias é uma coisa, conselhos é outra. Conselhos São autarquias locais. Mas ouça, pode não ser necessário, e muitas vezes é contraproducente, em termos de funcionamento e em termos de rentabilidade e de sustentabilidade, haver determinado tipo de freguesias. Havia freguesias com 70 pessoas e 80 pessoas. É óbvio que isso não justifica ter um tesoureiro. Portanto, isso... Também não tinha um tesoureiro. Aqui é completamente falso que o Sr. Presidente diga que o PSD e o PS querem acabar com autarquias. Porque se quisessem ter... Há muita gente, eu não estou a dizer... Se há muitos que não querem, mas há muita gente lá que quer. Se quisessem, já o teriam. Já distinguiram 1.600 freguesias. Estou a falar de conselhos. Se quisessem... Não tiveram condições. Se quisessem extinguir... Vontade não faltava muito. Se quisessem extinguir conselhos... Não sei porque é que teriam vontade, porque até o Sr. vê que o PS e o PSD têm a maioria dos conselhos. Portanto, eles extinguem para quê? Quem é que devia ser mais prejudicado? Seria a CDU, que olha, a Alpiaça era menos um conselho que havia da CDU, se calhar a constância na mesma, e ficavam na venda até as pessoas lá na venda abrirem os olhos. Daqui por um tempo já não tinha ninguém. Portanto, o Sardual vai para Abrantes. Eles extinguiam só, sobre que eu não ficava satisfeito, extinguiam só as do PCP. Não, eu não estou a dizer que extinguiam só as do PCP, estou a dizer que numa extinção. É isso. O PCP é o principal penalizado. Eu acredito que É o principal penalizado. acredito que haja muita gente que pensa assim, que quisesse fazer dessa forma, mas eu acho que não há condições. Ninguém quer fazer aquilo que eu venho a alertar. Um mínimo de decência. Aquilo que eu venho a alertar, desde que tomei posse e desde que comecei a perceber como é que as coisas funcionam, que o senhor vai ser o governo deste Conselho. Porque o senhor já conseguiu, por mérito próprio, destornar o pior Presidente da Câmara da história do Conselho durante 100 anos, que foi o Raul Figueiredo. O senhor já o destornou. Também está cá há mais tempo, tem mais tempo para fazer pior. Não é? Portanto, o senhor vai ficar na história e o senhor vai se lembrar, e os seus filhos vão se lembrar, e os seus netos vão se lembrar, que o senhor foi o principal que veio do Conselho de Alpiaça. E agora o senhor diz que eu fui descartado. O senhor diz que eu ouvi com atenção e com todo o cuidado. O senhor diz que eu fui descartado. O senhor é que é ousado. Eu não quero. Porque o senhor é Presidente da Câmara que não manda. Porque o senhor sabe que as coisas que o senhor aqui decide tem que ir ao partido para tomar decisões. Eu não. Eu tomei as decisões que quis. Tomei a decisão de me candidatar e arranjei quem me apoiasse. O senhor só se podia candidatar porque o partido meteu cá. O senhor não se consegue candidatar em nada a mim porque ninguém o quer. Eu candidatei e tive vários partidos para me apoiar. Vários. Mas eu vou me candidatar. Isto é a minha terra. Não, eu estou a dizer, eu estou a falar da minha terra. Eu estou a falar da minha terra. E não me candidato porque eu não quero candidatar. Não me vou candidatar porque eu não quero. Não fui descartado. Quero saber disso para não. Eu peço desculpa por ter. Eu piquei. Eu tinha falado com o Sr. Pedro. Não sei se de dar um toquezinho. Ele depois começa. O senhor está ansioso para picar, mas só que o senhor tem eu tenho é que lhe dizer. Eu não estou descartado. Eu é que tenho de preocupar. Porque as empresas da minha família que eu estou ligado têm que pagar ordenados a mais de 50 pessoas por mês.
e eu tenho que me preocupar com a minha vida, e portanto tenho coisas para fazer. Não estou a dizer, nós pagamos salários a mais de 50 pessoas todos os meses. Portanto, essas coisas, e todas essas empresas pagam imposto sem piazza. Eu não queria falar da sua vida. Está bem, mas o senhor é que falou. Não, O senhor é que falou. Eu falei de empresas. Não, o senhor falou. Eu falei muita coisa. Não, o senhor não pode falar porque o senhor não percebe nada. Não. O senhor é professor de História e o senhor vai ler o que a História lhe diz. E muitas vezes os livros de História são mal A escritos. história aqui do nosso Conselho dá-nos uma série de A pistas história do nosso Conselho, relativamente a história do nosso Conselho, às suas empresas. as minhas empresas são empresas importantes. Pronto, mas eu não queria falar disso. Exportam, dão trabalho, criam riqueza para o Conselho. Coisa que o senhor nunca fez. Eu não queria falar. Coisa que o senhor nunca fez. E que ainda hoje continuam a colaborar com as coletividades, com as associações, com os clubes. As minhas empresas, a minha família continua a fazer isso. E a dar alguma coisa que o senhor nunca deu. O senhor nunca deu. O senhor vereador não vai se dedicar a isso muito bem. O senhor aliás, isso é usufruo. Não, e vou estar atento, porque o TPA vai continuar, é um movimento cívico, vai continuar, e vou estar atento, muito atento, porque eu não vou deixar, ou vou evitar tudo, vou fazer tudo o que eu puder, para evitar que o senhor continue a destruir o meu Conselho, e o Conselho de muita gente, e de muitas famílias, que deu muito trabalho a muita gente e continua a dar. Portanto, é só isso. Agora, só para concluir, em relação à situação do funcionário, e pronto, o senhor diz que o funcionário, ninguém disse nada. Claro, alguma vez alguém pressionava o funcionário para não falar com Francisco Cunha. O senhor até, no início do mandato, o senhor até fez uma reunião com os funcionários para dizer que não podiam dar nada, não podiam informar nada, que não passasse por si, com medo que eu soubesse alguma coisa. Ó, Sr. Presidente, eu sei muito mais. O relacionamento é esse, não é o outro. Vou dizer uma coisa para o senhor ficar... Institucionalmente deve ser assim. Os vereadores normalmente não ligam a isso. Mas vou dizer uma coisa para o senhor ficar a saber. Eu sei muito mais do que se passa na Câmara de Alpiaça daquilo que o senhor pensa. E se calhar algumas coisas sei mais que o senhor. Porque o senhor não sai do gabinete nem sai da frente do Facebook. E eu falo com as pessoas. Portanto, eu sei muita coisa. E vou dizer aquilo que eu quero, quando eu quiser e da forma que me apetece dizer. Tenho esse direito. Porque, sabe uma coisa, Sr. Presidente? É que eu falo com respeito, com educação. Nunca faltei ao respeito a ninguém nesta sala. Nem nunca faltei ao respeito aos alpiacenses. Agora, não posso ser... Não vou estar aqui, o senhor não vai. O senhor teve um mandato descansado, tranquilo, o último mandato, o senhor passou aqui em gol, ninguém o chateou. E o senhor não estava habituado a ser confrontado. E como não tem resposta, reage dessa forma, dispara em todas as direções, com insinuações daqui e da lá. Mas, ó, senhor Presidente, ganhe calma. Vai ter, no próximo mandato, logo se vê, se o senhor ganhar a Câmara, não sei como é que vai ser. Deus queira para o Piaça, Deus queira que não em termos pessoais, porque isso eu não desejo qualquer tipo de coisa negativa, mas em termos políticos, como é óbvio, o senhor estando a prejudicar o meu conceito, eu não posso estar a apoiá-lo, e espero que outra lista qualquer, ou presidente qualquer que se candidate, outra pessoa que se candidate, que ganhe as eleições para que a Alpiaça melhor. Agora, em relação àquilo que o Sr. Vereador Manuel Coelho aqui apresentou, e que eu também falei, e que tem a ver com a situação do desleixo, da preguiça, da incompetência, o Sr. Presidente o que diz é uma coisa muito gira. Então e dos outros? Então e os outros? Os outros também é assim. Quer dizer, o senhor não é capaz de assumir... ouça, mas os outros também há conselhos mais pequenos que a Alpiaça e têm uma situação financeira excelente. E o senhor não tem. E o senhor não fala assim. Então e os outros? Que são mais pequenos que a Alpiaça e têm uma situação financeira excelente. E que têm as coisas a funcionarem. E que têm um projeto. Eu perguntei-lhe aqui, desde a segunda reunião de Câmara, perguntei-lhe assim, qual é o seu projeto para a Alpiaça? Como é que o senhor vê a Alpiaça? E o senhor não tem. O senhor está aqui há 8 anos e não tem um projeto. Porque, vou concluir. O senhor não tem um projeto. Porque o senhor nem sequer pode ter, porque o senhor não manda aqui nada. O senhor faz aquilo que o partido demanda. É só isso. Obrigado. Muito bem. Então, o Sr. Vereador tem toda a razão. O Sr. Vereador é que sabe. O Sr. Vereador é uma pessoa que não falta ao respeito a ninguém. Não fez outra coisa durante estes 5 minutos, que é faltar ao respeito institucional, pessoal, político. A mim, neste caso, e à minha força política, é o que o Sr. Vereador fez sempre, todos os dias, todas as reuniões, desde que tomou posse. Faltar ao respeito a vários níveis a quem aqui está a fazer o trabalho para o qual foi eleito pela maioria da população e sem outro. Vou falar sobre isso. Portanto, isto nem sequer tem resposta a esse tipo de argumentos e de provocações sobre o vereador. E vamos terminar o período antes da ordem do dia. Não sei se o vereador João Pedro tem alguma questão aqui a colocar, a precisar.
Vou terminar o período de trabalho do dia, não vale a pena estar a dar para esse peditório mais uma vez. Obrigado. Querem fazer intervalo? Sim, se quiserem, 5 minutos.